Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Direção Defensiva, aula 51. Direção Defensiva. O aumento dos sinistros, acidentes de trânsito no Brasil é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Infelizmente, a falta de educação e conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, tem contribuído para esse quadro. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada dos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos e a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. Sinistro evitável ou não evitável. Existem dois tipos de sinistros de trânsito: os evitáveis e os não evitáveis. Os evitáveis são aqueles que poderiam ter sido prevenidos se o condutor tivesse adotado uma postura mais defensiva ao dirigir. Exemplos de sinistros evitáveis incluem ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, desrespeito às regras de trânsito e uso do celular ao dirigir. Por meio da prática de direção defensiva, os motoristas conseguem antecipar possíveis perigos e agir de maneira a evitar colisões e outras situações de risco. Por outro lado, os sinistros não evitáveis são aqueles que ocorrem de forma imprevisível, mesmo quando o condutor adota todas as medidas de precaução. Em suma, a direção defensiva é uma atitude que todos os condutores devem adotar no trânsito, a fim de prevenir sinistros evitáveis e estar preparados para agir da melhor forma em situações não evitáveis. O entendimento de que sinistro de trânsito é algo imprevisto é errôneo, pois retira parcialmente a responsabilidade dos condutores, quando, na realidade, os estudos realizados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, somente sobre sinistros graves e fatais, demonstram que, enquanto 5% têm motivação em falhas mecânicas e outros 5% estão associados ao fator via, todos os demais são resultantes da ação ou omissão humana. Outro dado importante é o de que 99% dos sinistros são evitáveis. Sinistro evitável é aquele que o condutor não faz tudo o que pode ser feito para evitar que o sinistro aconteça. Sinistro inevitável é aquele que o condutor faz tudo o que é possível fazer, mas é impossível evitá-lo. Os sinistros evitáveis são causados por três situações: a imprudência, a negligência e a imperícia. Causas de sinistros. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo. Exemplo: conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo: trafegar com a velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras. Imperícia: falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade.
ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive. O condutor que evita ocorrências de sinistros de trânsito dirige defensivamente. Conforme o conceito, é a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com seu veículo, com o passageiro ou a carga que transporta, com outros veículos e demais usuários da via. Além disso, ele pratica os 5 elementos da direção defensiva, que são: elementos da direção defensiva. São os elementos necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Conhecimento. Conforme o dicionário, ato de perceber, compreender por meio da razão e ou da experiência. É o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. Se subdivide em dois: os fatos cientificamente comprovados presentes nos livros e estudos e as experiências vividas. Atenção. Segundo elemento da direção defensiva. A atenção se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta ao indivíduo. A atenção está ligada a 3 dos 5 sentidos: visão, audição e tato. Se os meus sentidos estiverem dispersos à informação que se apresenta, não estou atento. A atenção é dividida em atenção fixa, atenção dispersiva e atenção difusa, sendo a atenção difusa a recomendada na direção defensiva. Atenção fixa, quando o condutor se fixa somente uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto. Ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. Atenção dispersiva, quando o condutor não está concentrado na sua ação ou ao que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Falar no celular, comer ou conversar demais com os passageiros enquanto dirige são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa do motorista pode causar sinistros graves. Atenção difusa é a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta no banco, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo e movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo. Previsão. Terceiro elemento da direção defensiva. A previsão é o ato de prever uma situação. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se tenho conhecimento sobre a informação que o contexto me trouxe, e se estou atento à chegada dessa informação, terei tempo para prever as consequências da tomada de diversas decisões diferentes, podendo assim escolher a melhor decisão. São exercidas a curto prazo, exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos, ou ver um pedestre e prever complicações, ou a longo prazo, exemplo, revisão do veículo, verificação de equipamentos obrigatórios, entre outras atitudes. Decisão-ação, importante elemento da direção defensiva, consequência dos demais elementos. Não basta decidir, tenho também que agir. A decisão-ação é quase que simultânea no caso da direção veicular. Habilidade. O quinto e último elemento da direção defensiva define, inclusive, o elemento anterior, pois para eu tomar determinadas decisões precisarei de habilidade, ou conforme a habilidade que não tenho, não tomarei determinadas decisões, ações. Pode ocorrer de em um evento eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Fim da aula 51.